uma fonte de raio-x. Então, se eu tenho um equipamento de raio-x, eu preciso ter simplesmente uma fonte. E o que seria essa fonte se a gente for colocar um sistema mais simples? Eu vou ter um sistema curvado, um filamento de tungstênio, uma diferença de potencial bastante elevada, de tal forma que eu vou estar arrancando elétrons desse filamento, jogando num ânodo que está aqui embaixo. Pode ser de cobre ou outro elemento qualquer. Na hora que isso acontecer, eu tenho as energias características do cobre sendo emitidas. Bem, para poder ter isso aqui de uma forma útil, eu tenho que ter uma janela de um elemento de número atômico baixo, com baixa absorção, que eu possa pegar e ter esse raio-x então saindo daqui. Eu vou ter radiação K-alfa, vou ter radiação K-beta e N outras radiações, além do espectro contínuo, e eu posso utilizar isso aqui para fins analíticos. A gente pode utilizar isso para fins de radiologia, né? Então, a gente vai ter uma fonte de raio-x e o conceito basicamente é um filamento, determinado por todo o sistema elevado, uma diferença de potencial que vai gerar esse raio-x com uma certa energia e saindo por uma janela. Bem, na amostra, na hora que esse raio-x incidir sobre ela, a gente pode ter tanto difração como também interação desse raio-x com a matéria, sendo uma parcela deles sendo absorvida pelo material, né? Então esse raio-x ele vai atravessar o material. Bem, se eu for lá no dentista me der avental de chumbo ou de plástico, é a mesma coisa? Não, né? Então, a depender da espessura, da densidade do comprimento de onda, essa absorção pode ser maior ou menor. E essa atenuação é o resultado da absorção mais o espalhamento que a gente tem em termos de raio-x. A absorção, raio-x de baixa energia é absorvido mais facilmente que os de alta energia. Então, se a gente for pegar, não sei se alguém já viu um equipamento de difração de raio-x, um tubo de cobre, energia não muito elevada, metade daquilo que sai do tubo até chegar na amostra se perde dentro da atmosfera. Tá? E depois, daquilo que está sendo difratado, metade do que se difratou se perde entre a amostra e o detetor. Tá? Os de energia mais elevada vão atravessar o material, então tem uma transparência maior aos raios-x. Então, para determinadas funções, a gente em radiologia quer raio-x de uma energia mais elevada. Dependendo da técnica ou do objetivo, eu posso ter fontes de raio-x menos energéticas, o que vão causar um menor dano potencial a organismos vivos, né? Do modo geral, à medida que cresce o comprimento de onda, tá? Nós temos um crescimento de absorção até ter um nível próximo à camada de transição. Vamos tentar ver se a gente consegue desenhar isso aqui na luz e tentar entender isso. Eu tenho o núcleo, aqui um elétron, camada K, L e assim por diante. Eu tenho lá, por exemplo, um certo fóton de energia, mas eu não tenho energia suficiente para arrancar um elétron da camada K. Vamos pensar, é mais fácil eu tirar um elétron da camada K ou da camada E? Da E, né? Então, para arrancar um elétron da camada K, o que eu tenho que começar a fazer? Eu tenho que começar a aumentar essa energia. Na hora que eu conseguir arrancar o elétron dessa camada, o que acontece? Até então, isso aqui não estava absorvendo. Na hora que chegou o momento que eu tenho energia suficiente para arrancar um elétron dessa camada, eu tenho um pico instantâneo de absorção do material, em termos de energia, né? Então, isso vai acontecer em várias situações, né? Então, se eu tenho aqui o comprimento de onda, tá? Crescente para cá, a energia cresce nesse sentido, né? Então, eu venho aqui, a minha absorvância do material vai diminuindo, de repente eu consegui arrancar um elétron do determinado orbital. Isso aqui sobe absurdamente e depois ele começa a cair novamente, né? Então esse coeficiente de absorção do material depende também da energia dessa radiação. Então, quando esses raios-x vão atingir o material, nós temos dois tipos de fenômeno. Uma parcela desse raio-x
pode ser absorvida e uma outra parcela pode ser objeto de espalhamento. Né? Esse espalhamento pode ser dado na forma de espalhamento elástico ou espalhamento não elástico. O que seria o espalhamento elástico? Não sei aqui quem é mais antigo, se lembra daquelas bolinhas de borracha com uma alma de aço que a gente jogava na parede e aquilo praticamente não parava de pular nunca. Até um dia que foi proibido. Alguém chegou a brincar com um negócio desse? Não? Não? Há pouco tempo relançado. Tá? Ou seja, você batia aquilo ali e destruía a tua casa, né? Tá? Então você imagina uma bola de borracha, tá? Com um aço dentro, tá? Isso daí simplesmente bate e não para de pular nunca mais. Ou seja, a gente pode dizer que é o espalhamento elástico, tá? Vai mudando de trajetória mais do que 90 graus, mas não perde energia. Existem outros tipos de espalhamento que tem perda de energia, né? Então você tem essas duas situações. Esse espalhamento elástico, que a gente vai estar vendo, ele é extremamente importante na difração de raio-x. E a difração de raio-x ela vai permitir a gente fazer uma série de análises. A mais importante dela é identificar um material cristalino e a segunda mais importante, por exemplo, seria a parte de quantificação desse material cristalino. Então, se eu tenho material particular, eu posso saber se lá tem quartzo e quanto tem de quartzo. Além disso, a gente pode avaliar informações sobre parâmetros de estrutura, cristalinidade, tamanho de cristalito, ou seja, o empacotamento de átomos que estão devidamente organizados, fazer ensaios em atmosferas não controladas, mudando temperatura, mudando pressão parcial de gases, fora outras aplicações mais específicas na parte de engenharia de materiais, como orientação de cristal, tensão residual e filmes finos, né? Então, se a gente for pensar na matéria, a gente pode ter ela no estado sólido, líquido e gasoso, sendo que o estado sólido a gente tem lá material que é cristalino, que tem o ordenamento da estrutura, e material que não tem ordenamento nenhum dos átomos, que seria aquele material que a gente chama amônio. Então, olhando o material cristalino, esse ordenamento ele vai se repetir no espaço e a gente pode estudar esse material cristalino através da interação do raio-x com o mesmo, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode estudar é avaliar informações sobre a estrutura cristalina e, dentro daqueles vários sistemas cristalinos, poder identificar como que está esse material ou a qual sistema cristalino, grupo espacial, assim por diante, ele pertence, né? Então, se for pensar dentro desse material cristalino ainda, isso aqui tem uma importância grande para a gente, que eu posso definir o menor volume possível na qual esses átomos se repetem e saber qual é a coordenada x, y, z de cada um desses átomos, saber que átomo que é e qual o seu número de coordenação. Vou pegar um sal de cozinha em ACL, eu tenho condições de visualizar o que seria a estrutura com a posição x, y, z de cada átomo de sódio, cada átomo de cloro dentro dessa estrutura. Outra coisa que eu não sei se vocês se lembram, ou alguém ouviu falar disso, provavelmente só quem fez alguma coisa mais relacionada a materiais, é um nome que cada plano dentro dessa estrutura cristalina recebe. E se eu for pensar que isso aqui é um cristal, eu tenho aqui 3 eixos, direção A, B e C, tá? Eu tenho um valor para A, um valor para B, um valor para C. Isso aqui, como os ângulos são 90 graus entre si, isso aqui é um sistema ortorrômbico. A diferente de B, diferente de C, os 3 ângulos entre si iguais a 90 graus. Bem, esse plano que está aqui, tá? Ele é diferente desse plano que está aqui, que é diferente desse outro plano que está aqui dentro da estrutura cristalina. Então, cada um desses planos tem condição de receber uma denominação, e dentro da estrutura cristalina, cada um desses planos tem uma certa distância. Tá? Bem, vamos abstrair isso daqui e pensar que isso aqui era um cubo. Se isso aqui for um cubo, o que acontece? A igual a B igual a C. E se A igual a B igual a C, pouco importa para mim se eu estou olhando a distância entre esse plano que está aqui, ou esse plano, tudo fica a mesma coisa. Então isso tem uma coisa que tem a multiplicidade de planos que é dada por conta do sistema cristalino.
Quanto maior a simetria, esses planos vão se repetir. Quanto menor a simetria, mais planos nessa estrutura que a gente vai ter. E cada um desses planos aqui pode gerar um fenômeno de difração de raio-x. Então, em função do padrão de espalhamento na difração de raio-x que está relacionado a esse arranjo que a gente tem dentro dessa estrutura cristalina, a gente tem condições de, primeiro, identificar o material que a gente tem. Então, cada um desses planos tem condição de ser identificado. O plano que intercepta A em 4, B em 3 e C em 2, eu vou simplesmente pegar um quarto, um terço e meio, que seria o decíclico disso, e vou transformar isso em um número inteiro. Isso vai me dar um nome desse plano como plano 3, 4, 6. Se eu pegar esse plano aqui, que intercepta C, paralelo A e B, isso aqui vai ser o plano 001. Tá? Esse aqui vai ser o plano 100, esse aqui vai ser o plano 00. Então, cada um desses planos dentro da estrutura cristalina ganham lá uma denominação. E cada um desses planos tem uma determinada distância. Essa distância vai ser importante para a gente daqui a pouco. Bem, eu não sei quantos de vocês viram ótica, se lembram de ótica lá do colegial, né? Mas todo mundo aqui já deve ter pego uma pedra e ter jogado num lago que estava bem calminho, né? O que acontece quando vocês pegam uma pedra e jogam lá no lago? Começa uma onda. Joga duas pedras e o que acontece então? Essas ondas vão se chocar. Em determinadas situações, essas ondas vão, em determinadas direções, essas ondas vão estar em fase. Eu vou ter uma interferência construtiva. Se elas estiverem defasadas, nós vamos ter uma situação de destruição e não vai ter mais onda nenhuma, né? Então a gente pode pensar isso em ótica, tá? Se eu tiver um anteparo, dois pequenos orifícios, esse orifício é próximo do comprimento de onda da luz, o que acontece? Cada um desses pontos aqui, cada uma dessas aberturas vira uma fonte pontual e vão ter determinadas direções na qual isso aqui vai estar em fase. E eu vou ter uma interferência construtiva. Essa condição para ter uma interferência construtiva são múltiplos do próprio comprimento de onda. Tá? Eu não sei se vocês tiveram professor de física que pegou e deduziu, né, que esse valor de x aqui está relacionado com esse ângulo e com essa distância entre esses orifícios. Provavelmente ele deve ter deduzido isso aqui para vocês uma vez na louça. E esse x tem que ser o comprimento de onda. Então, na ótica, a gente tem isso daqui para ter uma condição de difração. Bem, o que acontece quando a gente tiver um material cristalino que está incidindo raio-x? O raio-x vai parar nessa superfície? Vai entrar. Tá? E o que acontece é que cada átomo, uma pequena parcela desse raio-x que está chegando aqui, vai sofrer aquilo que a gente chama de espalhamento coerente. Aquela bolinha de borracha com alma de aço, né? Então, um pouco desse raio-x chegou em cada átomo, em função da quantidade de elétrons que ele tem, sofre um espalhamento. Mas, eu tenho um átomo aqui, 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 no segundo plano também, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, isso aqui vai lá para baixo. Tá? Então, como se tivesse um prédio, tá? Com um monte de átomos e o raio-x está sendo espalhado em cada um desses pontos. O que vai acontecer numa situação dessa? O raio-x está chegando, sofre espalhamento aqui, aqui embaixo, aqui também, e nós vamos ter da mesma situação uma interferência construtiva na hora que a gente der esse valor de x igual ao comprimento de onda também. Tá? Na hora que essa diferença de percurso for 2x, a gente consegue ter uma condição de difração. E tá? Esse x aqui, então, sendo essa distância que tem entre esses vários planos que estão aqui, relacionado com esse ângulo de incidência com o comprimento de onda, a gente tem aquilo que a gente estava falando lá do Braga e pai e filho, definiu como os fundamentos da cristalografia perto de 100 anos atrás. Então, tem lá aquilo que a gente chama de lei de Bragg, esse múltiplos de comprimento de onda tem que ser igual a 2x, isso aqui relacionado com, às vezes, a distância interplanar, vezes seno do ângulo de incidência.
Agora, se eu pegar o material cristalino, quantos planos eu tenho aqui? Um monte. Depende de como que é a simetria desse material. Se for muito alta, eu posso ter 8, 10, 12, 15 planos. Se a simetria for baixa, eu posso ter quase uma centena de planos, cada um deles com uma certa distância. Então, vão existir. Bem, eu vou trabalhar com um valor de comprimento de onda, senão isso aqui fica complicado. O equipamento, basicamente, a gente vai trabalhar com um raio-x característico só para ser filtrado para isso. E à medida que for variar esse valor de θ, eu vou ter condições de ter difração dos vários valores de distância interplanar. Esse é o princípio que a gente tem para difração de raio-x. Se eu pegar o material cristalino aqui, cloreto de césio, tá, relativamente simples, eu vou ter aqui alguma coisa como perto de 8 picos, cada um deles aqui com seu determinada orientação em termos de HKL, qual que é o plano. Cada um deles tem uma certa distância interplanar e tem uma determinada intensidade que está relacionada com multiplicidade, que está relacionada com polarização, que está relacionada com quantidade e a natureza dos átomos que estão em cada um desses planos. Então, esse valor de distância, em função do comprimento de onda, eu posso correlacionar ele com o θ. Para a felicidade nossa, existe uma instituição no mundo que organiza todas essas informações. E a gente deve ter lá hoje um pouco mais de 500 milhão de dados de difração de raio-x arquivados em bancos de dados que a gente pode comprar. Então, são informações do banco de dados, normalmente vem isso todo ano. O sistema é feito para tal forma, a gente está pagando ali todo ano um pouquinho a mais, né? E a gente ter essa base de dados acessível. Basicamente, o que a gente tem? Os ângulos que a gente tem, são as distâncias interplanares, trazem informações sobre aqueles Ds do retículo cristalino. A intensidade está relacionada em qual elemento químico que eu tenho em cada posição e quantos elétrons ele tem. Isso vai dar para nós a intensidade. Então, utilizando essas duas informações, isso serve para a gente como uma base para um mecanismo de identificação, como se fosse uma impressão digital de materiais cristalinos. E existe nos Estados Unidos o ICDD, International Center for Diffraction Data, que é um organismo que junta todas essas informações e a gente pode ter acesso. Algumas delas até pelo sistema CAPES, para quem está trabalhando com pós-graduação, a essa base de dados. Né? Se a gente tiver uma amostra polifásica, o que seria? Quartzo e óxido de ferro. O raio-x quer saber quem é o quartzo, quer saber quem é o óxido de ferro. Se ele simplesmente encontrar um plano lá, o que acontece? A difração acontece. Tá? Então, se eu tiver quartzo, tiver hematita numa determinada proporção, eu simplesmente vou ter uma sobreposição desses dois espectros e vou ter um resultante. Obviamente, tem todos os problemas de absorção de massa que fazem com que a difração de raio-x não seja tão simples quanto uma análise química quantitativa. Mas, a partir desse espectro que está aqui, eu posso pensar em termos de uma quantificação dessas fases que estão aí identificadas. Então, hoje, ainda a difração de raio-x é uma das principais ferramentas para identificação de fases em materiais cristalinos e que permite também a gente fazer uma quantificação das mesmas. Né? O equipamento, basicamente, se for pensar naquela equação de Bragg, N lambda 2D sendo θ, tem que ter um suporte de amostra, tem que variar esse ângulo de incidência e da mesma forma que está variando esse ângulo de incidência, tem que ter um sistema de detecção para poder manter uma geometria travada. O que mais que a gente precisa? Eu quero iluminar qualquer lugar aqui, eu quero iluminar somente a amostra com raio-x. Se eu quero que o raio-x vá somente até a amostra, você tem que ter todo um sistema de óptica, de fendas e colimadores para que essa região da amostra só enxergue a radiação dali do tubo e que essa radiação do tubo não vá para nenhum outro local. E tudo que a gente tem aqui, de uma certa forma, seja repetido até da amostra para o detetor. Bem, alguns equipamentos, os mais antigos, demoravam demais.
Então, o que você faz com o equipamento de difração de raio-x que você consegue fazer uma amostra a cada 30 minutos ou 1 hora? Você vai ficar com um cronômetro para voltar para lá? Ele tem um trocador automático de amostra que ele vai, inclusive, poder trabalhar à noite. Tá? Bem, a tecnologia mudou tanto, hoje você faz análise em coisa de alguns minutos. E você faz análise em coisa de alguns minutos, você não tem nem tempo de tomar um cafezinho, acabou a análise, você tem que fazer outro. Né? Então, o trocador de amostra hoje funciona no sentido de produtividade. Você carrega 20, 30, 50 amostras, tá? A depender do tipo de equipamento. É extremamente vantajoso e você tem condições de gerar condições de produtividade. Obviamente, você pode ter o mesmo equipamento hoje de bancária e fica trocando amostra de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos. Existem algumas opções. Se eu quiser fazer análise, principalmente na indústria farmacêutica, em condições de alta umidade ou variar a temperatura, pressão parcial de gases, existem dispositivos que a gente pode fazer análise não ambiental, ou mesmo se a gente quiser fazer análise de peças de grandes dimensões, na área de metalurgia, por exemplo, existem suportes especiais para amostras de atermoquímica. Né? A preparação de amostras é uma das coisas mais relevantes dentro dessa técnica, tá? E a gente pode tentar entender um pouco disso. Deixa eu voltar um slide lá para trás. O que acontece se eu preparar mal a minha amostra e ela estiver um pouco mais para cima? Esse ângulo vai ser o mesmo? Vai mudar, né? Se esse ângulo mudar, o que acontece? Para esse mesmo valor de distância interplanar, aqui, eu vou encontrar a minha condição de difração com um valor de θ um pouquinho diferente. Se eu abaixar, acontece a mesma coisa. Então, se eu tenho que iluminar um determinado material, se eu ponho ele mais para cima ou mais para baixo, eu tenho que mudar o ângulo para que ele venha para a mesma posição. Então, se eu coloco a amostra um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo, todo o espectro de difração, ele anda. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na preparação de amostra, em primeiro lugar, com a altura do material. Outra coisa é que a difração de raio-x, ela não penetra indefinidamente, ou seja, o raio-x não penetra indefinidamente na amostra. Ele penetra muito pouco. Por uma radiação que a gente usa de baixa energia de cobre, ele penetra alguma coisa perto de 10 micrômetros. Ou seja, se eu tiver material com granação de 1 milímetro, eu vou ter uma quantidade muito pequena de cristais que vão estar gerando difração de raio-x. Então, o que a gente precisa fazer é reduzir o tamanho de partícula para alguma coisa próxima da mesma magnitude daquela profundidade de penetração do raio-x. Então, tem que pulverizar o material. Agora, isso causa alguns problemas para a gente. Tá? Se eu chegar e der um soco na cara de vocês, o que vai acontecer com a cara de vocês se eu vendar? Vai ficar amassado. Então, na hora que eu estou quebrando o material, o que acontece se eu pegar e passar um rolo compressor em cima desse celular aqui? Tá? Vai acontecer a mesma coisa, virar como se fosse massa de pastel, né? Então, se eu for pensar na hora que a gente está moendo o material e fizer uma pressão muito grande, o que acontece com essa distância interplanar? Diminui. E essa aqui vai? E essa aqui? Também. Então, na hora que a gente está reduzindo o tamanho do grão, colocando o processo de imagem, a gente gera deformação na estrutura. Tá? Isso pode significar alargamento de pico. Se eu, por acaso, não tiver uma quantidade suficiente de grãos, eu não tenho uma estatística adequada e minha identificação fica muito mais difícil. Então, dependendo da condição que eu quero fazer uma análise qualitativa ou quantitativa, existem determinadas condições de tamanho de grão que a gente deve ter como meta. Né? Tem diferentes tipos de forma de a gente preparar esse material. Normalmente a gente pega um pó, eu chamo de fotometria de pó, posso também fazer difração de materiais cristalinos de fragmentos, propriamente dito, de monocristal e assim por diante, mas é mais difundido aquele que a gente vai estar trabalhando
quase sempre é de fração de pó, a gente prensa o material por trás, tira o excesso e depois pega essa lâmina e coloca lá no equipamento. Vocês estão vendo aqui um suporte quadrado, na qual o meu cristal, toda a minha amostra ficou presa em uma determinada posição. Eu tenho um outro suporte aqui que é redondo, tá? E qual a grande vantagem dele? Vamos supor que isso aqui é um determinado cristal, um suporte redondo, eu ponho esse suporte para girar. À medida que eu ponho esse suporte para girar, aumenta a probabilidade de eu ter vários planos gerando difração de raio-x. É a mesma coisa que eu tivesse moendo um material. Então a gente ganha em termos de representatividade de amostra, minimiza os problemas de preparação trabalhando com suporte giratório, né? Resultado dessa história é aquilo que a gente chama de fotograma. Um gráfico que a gente tem intensidade versus valor de 2θ ou versus distância interplanar. Isso daqui, 2θ, ou seja, qualquer radiação. Isso aqui eu posso calcular qualquer distância utilizando a lei de Bragg. Posso fazer isso na mão, antigamente a gente fazia tudo isso na munheca. Hoje a gente faz isso daqui apertando o botão e cada um desses picos é reconhecido através de um determinado algoritmo e eu tenho a distância interplanar para cada um deles. Então, isso aqui só para mostrar um pequeno trecho de 26 até 32 de uma mistura de materiais na qual a complexidade desse fotograma é bastante elevada. Isso aqui, então, depois pode ser comparada com uma base de dados, sabendo que cada substância cristalina tem um padrão característico. Eu posso comparar com a minha base de dados e procurar fazer a identificação disso. Dificuldade: quanto mais fases a gente tiver no mesmo material, mais difícil fica essa identificação. Então a gente vai comparar aquele padrão com esses dados que estão ativados em termos de distância interplanar e em termos de intensidade, procurando identificar que material cristalino a gente tem na amostra. Bem, imagine fazer essa comparação. Tá? Eu tenho que pegar valores de distância interplanar, essas intensidades que estão aqui, pegar um banco de dados e fazer essa comparação. Muito tempo atrás, a gente fazia tudo isso na mão. Hoje, existem vários algoritmos que permitem fazer isso de uma forma bem mais simplificada. Se eu sei o que eu tenho na amostra, é simples. Eu tenho sílico, SO2, quartzo, lignita, estovalita. Qual polimorfo de sílico eu tenho? É um ou mais. Então eu pego o padrão, comparo com a amostra, se não conferir, eu pego o outro e assim por diante. Tá? Tem um procedimento desenvolvido em 1934, que por esse cara que é extremamente complicado e demorado. Praticamente hoje só quem está na faculdade, um outro estudo, vai fazer isso uma vez na vida. Ou a gente vai utilizar procedimentos de computador que vai comparar cada pico, a posição e a intensidade, por métodos booleanos ou principalmente por sistemas que vão utilizar uma lógica mais abrangente que vai poder, bem, o pico está na posição correta, a nota é máxima. Distanciou um pouco, vai diminuindo a nota e depois a gente vai ter um score em termos de notas possíveis para cada composto. Identificou um composto, automaticamente recalcula a nota para outros possíveis, né? Então, com isso, nós podemos comparar para cada amostra com alguns bancos de dados. Tem um banco de dados que só traz informação sobre os padrões de fotométricos e tem alguns outros bancos de dados que vão trazer informações mais detalhadas ainda. Esses bancos, ou esse banco chamado PDF4, ele traz informação sobre a estrutura cristalina, ou seja, ele diz cada átomo onde é que ele está dentro do retículo, a posição x, y, z e o número de coordenação de cada um desses elementos químicos. Então, o processo de comparação é essencialmente visual. Eu seleciono um determinado material, vejo se tem na minha amostra ou não. Uma vez achando que tem esse material, a gente arrasta, puxa ele para dentro do espectro e depois aparece uma outra lista de possíveis fases e a gente vai sucessivamente colocando todas as fases até que a gente vê que todos os picos estão devidamente cobertos. Tá? Então esse aqui, por exemplo, é um nucleino cloro, outro nucleino cloro, quartzo e assim por diante, a gente tem condição de identificar todos os compostos que estão ali presentes. Bem,
Uma outra coisa que a gente pode fazer com difração de raio-x. O pessoal na indústria farmacêutica faz isso, basicamente com um software que simplifica a necessidade da indústria farmacêutica. Eu tenho vários lotes, ou eu tenho várias amostras, eu quero comparar elas entre si. Como é que a gente faz isso? É uma coisa fácil ou difícil? Tem ferramentas estatísticas que eu posso comparar amostras duas a duas e ver quais delas são mais semelhantes entre si. Né? Então, eu posso comparar a posição de picos, a gente pode comparar as intensidades e identificar padrões de comportamento. Então, isso pode ser representado na forma de dendrograma. Quanto mais para cá, mais semelhantes são essas duas amostras, quanto mais distante, mais diferentes são essas amostras entre si. Essas duas amostras que estão aqui são bem semelhantes entre si, são bem distintas dessas outras que estão para cá. Então, simplesmente ele faz uma comparação de posição de pico e intensidade e, através dessa matriz de correlação, eu posso pegar cada um desses grupos e visualizar através daquilo que a gente chama de análise do componente principal, uma ferramenta estatística, onde isso aqui se agrupa em termos espaciais. Se a gente for dar uma olhada nesse tipo de agrupamento, a gente consegue ver aqui um conjunto de difratogramas e fica relativamente claro para a gente, na hora que a gente olha, que esses quatro conjuntos definidos através desse padrão de comparação são bem diferentes entre si. Então, se eu tenho uma indústria farmacêutica, N produtos que eu estou querendo acompanhar, e eu sei que esse produto é perigoso, e quero ver se eu tenho N outras amostras que têm um determinado padrão semelhante àquele. Né? Então, por exemplo, eu não preciso nem fazer uma identificação positiva de que fase é. Eu sei, por exemplo, que minha amostra X tem cristobalita, que pode fazer muito mais mal do que o quartzo. Eu simplesmente deixo ela e comparo com lá, centenas de amostras. Se tiver alguma parecida com aquela minha amostra, eu vou verificar que aquela amostra X vai ter algumas outras que são similares a ela e por isso a gente tem condições de focar nessas amostras em particular. Quantificação por difração de raio-x, ela é uma coisa relativamente complexa, segundo o procedimento tradicional. Em termos de material particular, é esse tipo de procedimento ainda dentro de saúde ocupacional que se utiliza, né? Onde a intensidade para uma determinada linha, um determinado plano de estrutura cristalina HKL é função do equipamento, o fator de multiplicidade do plano está relacionado com a estrutura cristalina, da mesma forma o volume da célula unitária. O fator estrutura são quantos átomos ou quanto de espalhamento elástico a gente tem aqui, um fenômeno essencialmente óptico de polarização e quanto daquela fase que está presente na amostra e uma outra informação que é o coeficiente de absorção linear da amostra. Então são vários parâmetros que entram aí, sendo que um dos principais é justamente o coeficiente de absorção de massa. Se eu for pegar uma situação dessa, eu tenho aqui quartzo misturado com óxido de berilo, com cristobalita e com cloreto de potássio, dando matrizes com absorção bastante distintas. Se eu pegar, por exemplo, 0,2, aqui eu tenho 5%, esse mesmo parâmetro 0,2 aqui eu tenho 50%. Eu posso fazer uma análise quantitativa e dizer que eu tenho de quartzo entre 5% e 50%? Não dá, né? Então, eu tenho que ter algum mecanismo de ter condições de fazer uma análise e que essa análise seja independente da matriz ou da absorção dessa radiação. Então, existem alguns procedimentos convencionais, um deles que o pessoal chama de método do padrão interno, que seria nada mais do que adicionar algum outro material que não tem na amostra e que, se eu tiver uma absorção maior ou menor, ela vai atuar tanto sobre o meu material de referência, como também naquela fase que eu estou querendo medir na mesma proporção. Então, se eu tiver uma relação quartzo-fluorito estabelecida, agora a gente tem condição de trabalhar numa análise quantitativa, porque a relação entre aquilo que eu quero quantificar e o meu material de referência, ela vai ser linear em
em termos de concentração. Um outro método que chama método assim, eu não sei quanto tem, tá? Mas se eu adicionar mais um pouco, o que acontece com o sinal? Adiciono mais um pouco, mais um pouco. À medida que eu estou adicionando, a intensidade está aumentando. Então eu posso estabelecer um mecanismo de regressão e a partir daí saber quanto que eu tinha de um determinado composto na minha amostra. Não sei quanto tem de quartzo, coloco mais 5%, coloco mais 10%, coloco 20%, a intensidade do quartzo está subindo, quanto eu tinha na amostra inicial, eu posso fazer essa avaliação. Tem um outro procedimento semelhante a esse, que hoje, dentro dos bancos de dados, tem uma informação chamada RIR, Reference Intensity Rating, que nada mais é do que dentro daqueles bancos de dados PDF12 ou PDF4, a hora que é coletado o dado, é feita uma mistura daquela fase com 50% de alumínio. Então, dentro do banco de dados, eventualmente todas as minhas fases da amostra eu posso ter como referência o que acontece se eu tiver 50% da minha fase cristalina e 50% de alumínio. Se eu tenho isso para todas as fases, seria a mesma situação hipotética que se eu tivesse colocado 50% de alumínio na minha amostra. E por isso, a gente acaba de identificar, se a gente tivesse informação para todas as fases, eu tenho uma informação semi-quantitativa. Eu sei quanto tem de cada fase na amostra. Então, seria esse outro método, que hoje, graças a Deus, boa parte dos bancos de dados tem essa informação, e eu acabo de fazer uma análise qualitativa, eu posso ter uma informação quantitativa de razoável qualidade. A outra opção é, bem, se eu sei a minha estrutura cristalina, qual a posição de cada átomo em cada plano, a gente tem a condição de pensar o que aconteceria se eu tivesse a radiação com tal comprimento de onda atingindo esse material. Qual que é o difratograma calculado disso? Para a fase A, B, C, D, E da minha amostra. Bem, eu posso então calcular um fotograma calculado com o meu material para essas fases todas, só que eu vou ter que ter um fator de ponderação para ter um fotograma igualzinho da minha amostra. Esse fator que vai ser o fator de ponderação é justamente quanto tem de cada fase dentro da amostra. Então, se eu tiver um modelo da estrutura cristalina de cada composto, a gente tem condições de pegar todo o espectro de difração, mas não um único pico, e a partir daí fazer uma análise quantitativa sem padrão. Obviamente, a gente tem que conhecer um pouco de cristalografia e fazer uma série de ajustes. É rápido, hoje, com recurso de computação, a gente gasta poucos minutos para isso, a precisão é muito boa, não precisa padrão, tá? Eu preciso, infelizmente, ter esse dado da estrutura cristalina, que hoje a gente deve ter, principalmente se for pensar em minerais, materiais particulares, boa parte das fases que a gente tem, a gente deve ter alguma coisa perto de 100 a 200 mil compostos com informações sobre estrutura cristalina. Se a gente tem uma fase que a gente não conhece, ela é simplesmente negligenciada nesse processo. E se a gente tem um material amorfo, eu posso adicionar um material de referência que eu sei quanto eu coloquei e também quantificar quanto tem de material amorfo sem ser cristalino lá dentro. É recomendável que, para brincar com isso, a pessoa tenha um conhecimento mais adequado de cristalografia e mineralogia. Mas basicamente o que eu preciso fazer é identificar o difratograma, saber quais são as fases que estão lá dentro, colocar todas as estruturas para dentro do sistema, definir como é que a gente vai fazer esse processamento dessa estratégia de refinamento. Bem, eu vou aceitar deslocamento ou não da amostra, eu vou ter orientação preferencial, alguns planos que possam ter uma orientação, uma intensidade maior do que outros. Eu posso pensar, bem, eu vou refinar também a posição dos picos no que se refere a parâmetro de célula unitária, A0, B0, C0 e assim por diante, para otimizar esse refinamento, minimizar o resíduo e assim por diante. Então, a gente estabelece uma estratégia
depois começa a fazer esse processamento, isso vai ser feito até a gente minimizar o resíduo, e no fim eu vou lá ter um resultado de 2, 3, 5, 7, 10, 15 compostos quantificados dentro de uma amostra. Obviamente, quanto mais compostos tiver lá dentro, mais difícil, mais complexo fica isso. Outra coisa que a gente pode pensar em difração, e não necessariamente em nanomateriais a gente vai fazer através desse tipo de equipamento, mas através de microscopia eletrônica a gente consegue ver isso. Bem, se eu for jogar dezenas de celulares desse aqui no chão, como é que eles vão cair? Assim? Ou vão cair assim? Vão cair preferencialmente nessa forma platóide. Então, o que acontece se eu for fazer a difração disso? Se eu for ver a intensidade desse plano, vai ser a mesma desse daqui? Não. Tem uma frequência muito maior deste, né? Então, eu posso utilizar essa situação de ter uma maior intensidade desse plano e definir que existe uma orientação preferencial e, de repente, fazer um mapa dentro da minha amostra de como é que estão essas intensidades. Tá? Então, por exemplo, eu pego um determinado objeto, que nem esse daqui, por exemplo, e tem vários planos cristalinos aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar, mudar uma determinada inclinação para um determinado ângulo de incidência, vou girar, depois eu mudo a inclinação, giro novamente, mudo a inclinação, giro mais uma vez, mudo a inclinação e giro outra vez, de tal forma que eu posso construir um mapa desse hemisfério do que acontece para um determinado plano em termos de intensidade. Tá? E com isso, tá, à medida que a gente está rotacionando essa amostra para diferentes ângulos de incidência, a gente tem para um plano cristalográfico como que está a orientação dele, sendo maior ou menor. Bem, o que acontece se eu for pensar num aço que está num processo de laminação? Ele vai ser esmagado, como se eu estivesse pegando ali, fazendo uma massa de macarrão, e determinados planos vão ter uma orientação preferencial. Isso daí, para algumas coisas, pode ser relevante e importante em termos de aplicações industriais. Né? E esse plano depois vai me dar uma situação dessa. Existe uma intensidade maior de difração nessas posições e uma baixa intensidade nessa outra condição. Posso pegar o plano preso no 1, depois o plano 001 em outro e definir qual que é a orientação cristalográfica para todo esse material, se representa essa orientação ou uma textura. A gente já falou um pouco sobre tensão residual. Tá? Se a gente apertar isso aqui, o que acontece com essa distância? Essa aumenta e essa também. Então, se eu pegar material sem esforço e comparar com esforço compressivo uniforme, algumas distâncias vão aumentar, outras vão diminuir. Esse deslocamento de picos no fotograma, eu posso saber quanto megapascais tem de tensão interna aqui dentro. Esse material tem uma tensão, se for muito grande, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar. Tá? Então a gente pode analisar isso. Se eu pegar e fizer um esforço não uniforme, tá? Não dá para fazer, isso aqui dá para fazer. Se eu pegar e fizer um esforço não uniforme, as distâncias interplanares vão começar a variar um pouco. Elas não ficam tão... Para um determinado padrão, vai ter um pouco mais para lá, um pouco para cá, esse pico vai simplesmente começar a abrir. Ele vai perder a sua definição. Então a gente também tem condições de avaliar nessa mesma situação, se a gente tem uma situação de esforços não uniformes sobre o material e fazer medidas daquilo que a gente chama de tensão residual para um material. Outra coisa que a gente tem é filme fino. A gente usa isso, a gente não tem a menor ideia, né? Todo mundo aqui tem um celular, o que tem lá dentro do celular? Um chip de silício. Esse chip de silício lá tem uma série de camadas, que aquilo ali vai funcionar como um transistor, tá? E essas camadas, cada uma delas tem uma certa recorrência, uma certa espessura e eventualmente tem uma certa orientação e composição. Então, eu posso pegar, fazer uma incidência praticamente bem próximo de zero e
obter uma informação de difração e, a partir desse padrão que eu tenho desse zigue-zague aqui, eu tenho condições de saber qual é a espessura dessa camada. Tá? A amplitude pode me dar informações sobre variação de densidade. Então, através da análise de filme fino, que o pessoal utiliza dentro da parte de indústria microeletrônica, a gente tem condições de ter informações sobre wafers que são utilizados na indústria de semicondutores. Ou a gente tem outras aplicações dentro disso para baixos ângulos. A gente pode utilizar argilas que foram misturadas com polímero e a gente quer que essas argilas elas sejam quebradas para dimensões nanométricas. Com isso, a gente tem condições de aumentar a resistência e uma série de características desses polímeros, delaminando essas argilas e tendo o polímero com uma propriedade excepcional. Alguém aqui, provavelmente não deve ter o caso, mas o que vocês imaginam se a gente for pegar e fabricar uma válvula para coração? O que é aquilo? Uma prótese. É só um polímero? Ou dentro desse polímero vai um material tipo argila, que está delaminado, uma granulação extremamente fina, nanométrica, que vai melhorar a condição de resistência, de durabilidade desse material e, além disso, tem que se tomar um cuidado de não ter nenhuma interação biológica com o ser humano que possa causar qualquer tipo de prejuízo de saúde. Então, um tipo de material desse que é delaminado, incorporado no polímero para N tipos de aplicações, a gente também vai utilizar a difração de raio-x para verificar se essa argila, por exemplo, foi devidamente delaminada na produção desse compósito com polímero. Né? Então, outra coisa que a gente pode fazer é, através desse ângulo de incidência, na hora que ele é muito baixo, o pessoal vai ver a primeira camada que está aqui em cima. À medida que eu vou pegando e aumentando esse ângulo, eu consigo ter uma maior penetração e, aumentando a penetração, eu consigo ver o que está para baixo. Colocando num ângulo muito baixo, por exemplo, eu só vejo o zinco. Aumentando um pouco o ângulo, ali está de 0,3, aumentando para alguma coisa perto de 0,9, se for olhar nesse difratograma, começam a aparecer alguns outros picos, né, nesse difratograma daqui, que já aparece um composto de cobre, galho, índio e selênio. Aumentando mais o ângulo ainda para 2 graus, aparece o cádmio, selênio e molibdênio. Ou seja, nada mais do que simplesmente pegar e, através desse ângulo assim, muito baixo, a penetração é muito pequena. À medida que a gente coloca esse ângulo mais alto, a penetração vai aumentando. Se eu tenho vários compostos, um em cima do outro, a gente tem condições de analisar cada um desses compostos e, inclusive, procurar ter informações sobre a espessura disso. Tá? Análise não ambiental, basicamente, seria condições de utilizar a difração para estudar materiais cristalinos em condições de pressão variável, temperatura variável e verificar o que acontece em termos dessas mudanças à medida que a gente está aumentando a temperatura, baixando a temperatura, mudando a pressão parcial de gases, oxigênio, uma atmosfera inerte, uma atmosfera redutora e assim por diante. E na parte de materiais farmacêuticos, isso pode ser interessante para a parte de acelerar processos de degradação. Né? O que acontece quando um remédio perdeu a validade? O princípio ativo deixou de ter eficiência que estava prevista ou ele precisa começar a fazer bem e está fazendo mal para a saúde? Tá? Pode ser as duas coisas, né? Depende do que ele se transformou, se simplesmente ele perdeu a atividade. Como é que você pode analisar esse teu princípio ativo, acelerar esse processo de degradação dele? Coloca um ambiente com alta umidade, alta temperatura e vai acelerando esse processo e está vendo como é que a estrutura cristalina do composto vai se modificar. Né? Então existem equipamentos de configurações de difração de raio-x, basicamente um LED que a gente pode montar um equipamento desse ou ter uma configuração para diferentes tipos em termos de análise. Né?
Bem, o que a gente pode fazer, mais ou menos dentro dessa linha de difração de raio-x, em termos de boa parte de vocês estão falando que é material particular de saúde ocupacional. A difração de raio-x nesse contexto, ela já é usada na Fundacem por algumas décadas para poder quantificar, primeiro, identificar o que você tem em termos dessas classes de material particular numa fração respirável, e segundo, além de quantificar, de identificar o que tem, a gente pode quantificar as espécies que a gente tem ali em termos de material particular. Como que é feito isso normalmente? Então, mesmo dosador individual, algum tipo de dosador coletivo de pó, aquela fração respirável devidamente filtrada e levada com suporte específico na difração de raio-x, normalmente com substrato de prata. A partir daí, então, a gente pode coletar um difratograma e, se for o caso, utilizando aqueles métodos tradicionais, você estabelece uma curva de calibração, intensidade versus teor de quartzo, e a partir daí você tem condições de saber quanto de quartzo você tem ali. Você pegou tantos miligramas de material particulado, esses miligramas de material particulado tem 10, 20, 30, 50% de quartzo. Se eu tenho lá uma pedreira de calcário, de repente eu posso ter um certo X e ali de quartzo posso ter 0, qualquer coisa de quartzo, ou seja, aquele material do ponto de vista de periculosidade para uma silicose, praticamente nenhuma, e o carbonato dentro da fração respirável ele é facilmente absorvido e praticamente ele não vai fazer nenhuma alta saúde. Então, a difração de raio-x ela é utilizada intensivamente no controle de trabalhador, de saúde ocupacional de longa data, mineração, pedreira e qualquer lugar onde você tem uma quantidade mais expressiva de material particulado, não simplesmente saber quantas miligramas por metro cúbico de ar respirável, mas também saber o que tem lá dentro, porque o que tem lá dentro é o que faz a diferença e quanto tem lá dentro, desses componentes que podem ser mais prejudiciais. Se eu estou respirando tantas gramas por metro cúbico de sílica é uma coisa, se for de calcita é outra, se for de cristobalita é muito pior. Então, esse tipo de condição é uma ferramenta que a gente vai poder avaliar através de identificação de frases pela difração de raio-x. Vocês estão também tendo um curso de microscopia eletrônica de varredura, é isso não? Não. Então, a gente vai estar falando sobre microscopia mais um pouco, para a gente poder fechar isso. Então, existem diferentes tipos de equipamento, eu procurei dar um enfoque um pouco mais para nano, o que a gente pode fazer dentro de nano, em termos de microscopia eletrônica de varredura. Aqui tem um equipamento bastante antigo que a gente tem lá no laboratório, com 2 espectrômetros de raio-x, então a gente pode ter informação também de natureza química, com EDS e WDS, toda a parte de imagem. Bem, a parte de microscopia eletrônica de varredura hoje permite magnificações que podem chegar a 500 milhão de vezes em termos de aumento, ou seja, a gente tem condições de praticamente estar vendo coisas na escala de 2, 3, 5, 10 nano, com condições de amostra em alto lar ou praticamente sem preparação de amostra nenhuma, dentro daquilo que a gente chama de pressão variável ou ambiental. Vai estar falando um pouco sobre interação de elétrons com a amostra, análise química pontual. Dá para imaginar fazer análise química de 1 micrômetro cúbico? Então, eu posso fazer análise química de 1 micrômetro cúbico, ou dá para pegar um volume de micrômetro cúbico, não dá para nem está muito longe da percepção humana, e a gente consegue fazer de meio micrômetro cúbico sem maiores problemas, a depender da característica do equipamento que a gente tem. Essa técnica hoje também permite uma parte de automação bastante importante para a microscopia eletrônica, na mineração e também na parte de aviação. Então, bem, microscópio eletrônico, basicamente você tem uma coluna, um feixe de elétrons e varredura por quê?
ele está essencialmente varrendo a amostra. Um conjunto de detetores vai estar formando diferentes tipos de imagem sobre o material que a gente está observando. Então, pode ser imagens de topografia, de contraste vibratório, pode ser imagens relacionadas à composição. Então, basicamente, o que a gente tem é um sistema, seria uma fonte de elétrons. Essa fonte de elétrons dentro do sistema de vácuo bastante elevado vai estar mergulhando uma coluna abaixo, e aqui embaixo tem um conjunto de uma lente objetiva que vai estar justamente posicionando esse elétron numa área da amostra. Quanto menor a área, maior a magnificação. Aumentou a área, a magnificação diminui. Esse sinal vai para um detetor e simultaneamente a gente vai estar vendo o que está sendo imagiado ali na amostra, né? Existe uma coluna, comentei com vocês, essa coluna está sempre em vácuo bastante elevado e existem diferentes tipos de fonte. Microscópios convencionais e mais antigos, todos eles com uma fonte de filamento de tungstênio, mesmo filamento de uma lâmpada incandescente, só com um formato bem distinto. Existe outro filamento de hexafluoreto de lantânio e outro que seria de emissão de câmara. À medida que a gente vai mudando daqui para cá, o que acontece? O feixe vai ficando cada vez mais fino, a quantidade de elétrons desse feixe vai aumentando. Seria a mesma coisa que eu abrisse uma torneira ou abrisse uma máquina a vácuo, tá? Então, naquele mesmo diâmetro, a quantidade de água que a gente passa é bem maior. Então, a gente está, de uma certa forma, colocando mais elétrons em um diâmetro menor e colocando quantidade bem mais expressiva de elétrons. Isso vai trazer situações distintas em termos das condições de imagem. Então, o filamento, basicamente, se for um filamento de tungstênio, passa uma corrente entre ele, aqui pelo filamento, vai ter uma temperatura bastante elevada e uma diferença de potencial entre esse filamento e uma placa com ânodo que está aqui embaixo vai arrancar elétrons. De 200 volts a 30, 40 mil volts, os elétrons vão estar saindo daqui e vão começar a mergulhar coluna abaixo. Bem, dependendo do tipo de filamento que a gente tem na fonte, se é hexafluoreto de lantânio, se é filamento de tungstênio, nós vamos ter um determinado diâmetro desse feixe de elétrons. Se a gente for olhar um filamento normal de tungstênio, tá? Nós vamos ter alguma coisa aqui perto de 100 nanômetros desse feixe saindo do filamento. Se eu pegar um filamento de FEG, nós vamos estar falando feixe com uma densidade extremamente elevada de elétrons, com uma espessura, um diâmetro de alguma coisa perto de 2 nanômetros. E uma intensidade muito mais expressiva do que eu tenho no filamento de tungstênio. Infelizmente, para isso, a gente precisa ter 2 ordens de magnitude a mais de vácuo. Eu não posso nunca desligar esse filamento. Se ligou o equipamento, ele fica ligado, o filamento está comendo lá por alguma coisa de 14 a 18 meses, que é o tempo de duração dele. Quando o filamento de tungstênio tem uma lâmpada que se queima, pode durar um mês, é uma coisa baratinha, 5, 10 dólares, né? Então a gente troca isso daí, no final do ano ele faz uma conta muito expressiva. Esse outro, como você tem um vácuo muito mais elevado, o preço do filamento desse não é mais 5, 10 dólares, 20 dólares, é alguma coisa como 10, 15 mil euros. E você precisa ter um sistema de vácuo bem mais sofisticado, que aumenta o custo de operação e manutenção do microscópio em alguma coisa perto de 30 mil euros, pelo menos por ano. Bem, seguramente a gente paga o preço para ter uma série de vantagens, né? Esse feixe de elétrons, então, desce por um conjunto de lentes, uma série de aberturas, e com a menor espessura possível, ele vai, então, atingir a amostra que está dentro do suporte de amostra. Esse feixe vai varrendo o material, e à medida que ele vai varrendo aqui, vai formando uma imagem. Então, existem vários mecanismos distintos de interação, cada um deles vai dar uma determinada informação para a gente. Esse feixe também pode ficar andando pela amostra, ou eu posso simplesmente, se eu quiser, parar esse feixe numa determinada posição, ou seja, eu tenho um controle de posicionamento. Se eu quiser fazer uma análise quantitativa de um micrômetro, eu tenho que pegar e parar ele em um determinado ponto específico
para poder fazer essa análise. Bem, depois lá embaixo tem uma câmara de amostra. Os equipamentos mais modernos, a amostra ela tem um sistema de posicionamento XY e Z, totalmente motorizado. Além disso, alguns ainda tem um sistema de rotação e eu também posso inclinar a amostra. Então você tem lá um sistema de 5 eixos de movimentação e condições eventuais de trabalhar em alto vácuo, ou para algumas situações eu posso pegar uma amostra, inclusive com água, e colocar ela diretamente lá dentro do microscópio. Então, para algumas aplicações na área de ciências ambientais, na área de microbiologia, ou ciências biomédicas, eu posso pegar um tecido qualquer e colocar diretamente no microscópio, eventualmente com condições até de preservação de água, sem ter que elaborar muito em termos de preparação de amostra. Infelizmente, a gente perde bastante em resolução ou na qualidade da imagem, com altas magnificações, quando a gente não está trabalhando em alto vácuo. A gente está falando de material nanométrico, seguramente a condição de alto vácuo é a mais vantajosa, né? Então, na hora que se fecha, atinge a amostra, existe uma série de fenômenos que acontecem aqui. Esses elétrons vão interagir com o volume de material, a gente vê que nessa dimensão é bem menos do que em termos de profundidade, e em cada pó nós vamos ter um determinado tipo de fenômeno. No que a gente chama de elétron secundário da informação de topografia, o elétron que é espalhado, aquele espalhamento elástico, valente àquele que gera difração. Depois a gente tem a parte de raio-x característico, raio-x contínuo, aquele mesmo que foi falado na parte de difração de raio-x, numa profundidade maior. Tá? A gente, da mesma forma que um ou outro de vocês tem aquele relógio antigo bolachão que chega no escuro, continua ainda durante um certo tempo gerando luz, né? A gente também pode ter fenômenos de geração de luz que a gente chama de catodoluminescência. E a profundidade pode variar de fração de micrômetro até alguma coisa perto de 5 micrômetros. Por formações de composição, topografia, cristalografia, potencial elétrico, campo magnético, ou seja, uma quantidade bastante expressiva de dados, né? Bem, o volume de interação é dado por uma equação dada por Kanai-Okayama, onde esse R, Kanai-Okayama é essa profundidade, depende da massa atômica, depende da energia que a gente está incidindo, da aceleração, do número atômico e da densidade do material. Então, só para ilustrar algumas coisas, o que acontece em função do número atômico ser maior ou menor em termos desse volume de interação. Aqui, com a mesma condição de aceleração de 20 kV, então, basicamente, se for olhar, essa penetração passa a ser função do número atômico, né, do material, menor o número atômico, maior a profundidade que a gente tem. Outra coisa que a gente pode ver, à medida que a gente mexe com a aceleração de voltagem desses elétrons, ou da voltagem pelo sistema, a gente vê que esse volume de interação ele reduz drasticamente. 10 kV, 20, 30, no caso é simplesmente pegar uma amostra de ferro para 20, uma amostra de ferro. Então, se eu quiser ter uma menor profundidade de penetração, basta simplesmente a gente diminuir essa aceleração. Diminuindo a aceleração, a gente tem condições de minimizar esse volume de interação e, com isso, conseguir fazer, por exemplo, análise química de volumes cada vez menores, né? Se for pensar em termos de preparação, o que acontece se eu tiver um canhão de elétrons incidindo sobre esse plástico? Esses elétrons vão embora ou vão ficar aqui? O plástico é condutor? Se o plástico não é condutor, o elétron chega aqui, vai embora? Vai começar a fazer uma montanha de elétrons, né? E, bem, como é que você vai aterrissar um outro elétron com uma montanha de elétrons aqui embaixo? Os elétrons ficam aqui embaixo, na hora que a outra aterrissar, vai acontecer o quê? Vai começar a repelir. Então, de repente, você tem uma imagem no microscópio e a tua imagem começa a andar. Tá? Então, isso pode estar acontecendo.
simplesmente porque você tem uma quantidade de elétrons muito grande e esse que está chegando não tem espaço, então ele começa a parar onde pode, tem menos elétrons, você tem o fenômeno de a tua amostra está movimentando, ou você começa a ter um brilho bastante expressivo, tá? Daquilo que a gente chama de um artefato, que é carga na superfície da amostra. Para isso, então, a gente recobre o material com uma película de material fonodor. Carbono, ouro, cobre, platina, cromo, ou seja, você tem que ter um mecanismo de recobrir a tua amostra com material fonodor e aterrar isso de forma que o elétron que chega vai embora, né? Tem vários equipamentos para isso. Aqui um exemplo de um equipamento desse na qual simplesmente coloca um fio de carbono entre os eletrodos, queima esse fio de carbono lá e a gente simplesmente vai ter uma deposição de carbono sobre a superfície da amostra. O carbono é bastante vantajoso quando a gente quer fazer análise química, porque o carbono, como ele é um elemento leve, ele normalmente não vai interferir para a gente na parte analítica. Quando a gente está lidando com magnificações mais elevadas, a gente quer ver informações de topografia, a gente vai procurar fazer recobrimento com materiais que vão dar um filme muito fino e uma condição de condutibilidade bastante elevada e que não vão ser oxidados. A platina, ouro, cromo funciona muito bem para isso. Para essa condição, a gente já teria que ter uma condição de vácuo maior e isso daqui é feito através da deposição iônica com uma atmosfera de argila. Alguns materiais, principalmente material particulado, a gente pode ter alguns problemas, né? Imagine que eu tenho aqui uma chuva de íons de prata ou íons de ouro ou platina. O que acontece na hora que eu estou depositando isso? Vai ter determinadas posições aqui sobre o suporte e eu não vou ter uma condição adequada de recobrimento. Então, uma das formas que a gente utiliza é utilizar esse suporte no dispositivo rotativo. À medida que vai caindo essa chuva de íons de platina, cromo, ouro, seja lá o que for, isso aqui está girando, está inclinado. Então, com isso, a gente consegue uma condição muito mais uniforme em termos de deposição e alguma situação em termos de imagem fica aqui evidenciada para vocês. Aqui, uma quantidade de carga de superfície muito grande, uma imagem muito ruim, com a amostra inclinada e rotacionando, eu consigo ter uma imagem, termos de microscopia muito mais adequada, né? Então, uma das coisas que a gente for ver, a gente encontra uma quantidade bastante expressiva até de microscópio eletrônico, mas a qualidade da imagem depende muito da condição do equipamento, principalmente da preparação. Se a gente não tem uma condição adequada de preparação, a gente sofre muito, né? Vamos falar agora então sobre algumas imagens e alguns tipos de interação. O primeiro delas seria o elétron reto espalhado. Esse elétron reto espalhado é aquele que a gente já viu lá na mudança de trajetória sem perda de energia. Então, basicamente, o elétron vai entrando dentro da amostra, vai mudando de trajetória mais de 90 graus, mas pequena parcela disso vai sair pela superfície. Se o número atômico disso aqui é maior, o que acontece? Ele devolve mais. Se o número atômico é menor, vai penetrar mais fundo e vai devolver menos para a superfície. Então, esse elétron espalhado é extremamente interessante porque ele dá informação para nós sobre o número atômico médio da amostra. Então, esse slide aqui mostra diferentes situações de 5 a 50 kV de aceleração, a gente vê que tem praticamente o mesmo padrão. Esse coeficiente de espalhamento ele aumenta com o número atômico. Então, é uma informação, um tipo de imagem que depende muito da condição de operação e que vai trazer para a gente a possibilidade de diferenciar fases. Então, se for pensar em termos de número atômico, para número atômico mais baixo, uma pequena diferença de número atômico 0,1, 0,2 a gente consegue diferenciar. Já para número atômico mais elevado, essa diferenciação é um pouco mais complexa, né? Considerando alguma coisa com número atômico médio perto de 30, boa parte dos materiais que a gente encontra, a gente consegue ter uma diferenciação de 0,5 em termos de contraste de número atômico. Aqui está uma imagem, por exemplo, de ver o ouro bem claro, ferro, o arseneto de ferro, aquele arseneto de ferro com enxofre, que já também tem uma
distinção. Cada nível de cinza tem uma composição química diferente. Se a gente tiver um espectrômetro de raio-x, a gente teria condições de identificar qual é a composição qualitativa ou quantitativa de cada uma dessas funções. Aqui, ainda numa situação, se a gente for olhar essa barra que daqui é um microscópio de filamento tungstênio 20 micrômetros, a gente consegue ver feições, algumas delas aqui com espessuras que vão ter alguma coisa aí ao redor de 1, 2, 3 micrômetros, e a gente consegue ter uma boa diferenciação em termos de contraste de campo. A gente pegar um microscópio com filamento de emission, né, a emissão de campo, essa diferenciação fica mais clara. Tem um outro tipo de elétron que a gente chama de elétron secundário, um elétron de baixa energia. Tem uma forma mais clara para mim de aquele volume de interação, não tem elétron secundário sendo gerado em todo aquele volume. Se eu pegar cada um de vocês e jogar 1 metro de profundidade, quantos de vocês chegam na superfície? Pressupondo que vocês não têm pânico com ar, né? Vocês vão chegar na superfície, né? Todos. Se eu lançar vocês a 10 metros de profundidade, o que acontece? E se eu lançar a 50 metros de profundidade, alguém chega em cima? Então, aquele volume de interação tem elétrons secundários gerado em todo aquele volume. Mas somente aquele que está lá em cima tem fôlego para sair da superfície. É um elétron de baixa energia que tem que atravessar uma certa quantidade de matéria. Então, só o que está lá no topo sai. Tá? E ele vai dar uma informação para a gente, tem baixa energia. Mas é um elétron. E a gente consegue, com isso, amplificar esse sinal. Se simplesmente colocar uma gaiola de Faraday e uma diferença de potencial, se suga esses elétrons como se fosse um aspirador, né? Então, à medida que ele está varrendo, uma diferença de potencial de 200 volts, arranca todos esses elétrons, eles vão bater numa plaquinha que tem de vidro, uma deposição de material que vai virar luz. E a partir daí, esse sinal é amplificado e a gente pode ter uma imagem de topografia. Tá? Então, eu posso ver cristais, uma granulação aqui, uma das nada excepcional, alguma coisa de 5, 10 micrômetros, né? A definição da imagem é muito boa, é muito melhor daquilo que a gente consegue de uma ótica. Isso aqui é um foraminífero, ou seja, uma carapaça de sílica, né? E se você for olhar, também isso aqui são 3 micrômetros, qual o tamanho de cada um desses pequenos orifícios que a gente tem aqui? Alguma coisa de centenas de nanômetros, né? Então isso daí vai filtrar o nosso óleo de soja, vai filtrar a nossa cerveja, alguns materiais semelhantes a esse daí vão pegar e vão secar o excremento do gato de vocês lá no piquete e assim por diante, né? Materiais que têm uma alta capacidade de absorção por conta da característica que ele apresenta, né? Aqui feliz, né, que estava mexendo o saco da gente lá no laboratório um dia, né, principalmente nessas noites de verão, ele simplesmente pegou e colocou ele para dentro do equipamento, né, tá? Ele já estava grudado numa cola de carbono, seja lá o que for, né. Então, se a gente for olhar, mostra para a gente aquela condição de visualização em 3D, que é um dos grandes recursos de microscopia eletrônica de varredura. E a possibilidade de ter zooms, né? Basicamente no controle do mouse de níveis de detalhe bem grande. Se a gente for olhar aqui, tá? O pernilongo também é peludo, tá? Então, se for olhar, aparecendo aqui um cara que fez a barba, né? Só que cada pelinho desse daqui, tá? A espessura disso daqui está perto de 1 micrômetro, tá? O comprimento desse espelhinho aqui na asa dele deve estar beirando alguma coisa perto de 5, 8 micrômetros. Tá? Alguém sabia que a asa do pernilongo era peludo? Aí. Então, a gente simplesmente, como curiosidade, mostra o potencial que isso daí pode apresentar. Bem, a gente falou sobre catodoluminescência. Na hora que esse feixe de elétrons incide sobre o material, ele também pode apresentar a luz visível. Isso pode ser captado em câmera
do tipo monocromática, ter essa informação em nível de cinza. Isso aqui é bastante interessante para mostrar feições de crescimento ou até variações em termos de um determinado material. Por exemplo, isso aqui é uma rocha sedimentar, esse material vermelho, esse material azul é tudo quartzo. Por que o quartzo é ultravermelho ou ultra-azul? Essencialmente por conta de transformação dentro daquilo que chama de processo diagenético. Isso deve estar 2, 3, 4 km de profundidade, pressão e temperatura, geram modificações no cristal de quartzo. Tá? E com isso a gente consegue avaliar, inclusive aqui no caso, existe uma certa orientação preferencial, tanto do quartzo quanto esses veiozinhos aqui esverdeados que são indicativos da presença de manganês. Para que isso é importante? Como falando de pré-sal, né? Você faz um furo de sondagem, uma plataforma lá, um lugar com 2, 3 mil metros de profundidade de água, chega lá embaixo, essa sondagem tem que pegar e virar para um determinado lugar, vira horizontal. Eu vou virar qual direção? Qual dessas me dá uma maior produção de óleo? Se eu for pensar numa situação como essa, eu vou colocar um furo paralelo a essa direção ou perpendicular a ela? Se eu utilizar essa direção, eu tenho toda essa estrutura aqui para me alimentar a sondagem. Se eu colocar aqui, o limite que eu tenho de alimentação é bem menor. Quanto custa um furo desse? Quanto custa um dia de uma plataforma? Um furo de sondagem de petróleo são alguns bilhões de dólares. Se eu furar uma direção errada, isso pode me aumentar em 5, 10% a produção, para mais ou para menos. Se eu acertar isso aí direitinho, eu pago um equipamento de $500 milhão em um mês. Tá? Então, se utilizam várias técnicas, né, para poder dizer se bem o furo vai nessa direção ou nessa. Tá? E uma das ferramentas que é usada no auxílio dessa decisão de orientação de furo para a parte de produção seria justamente essa parte de catodoluminescência. Em análise elementar, eu já falei com vocês de raio-x característico contínuo, né? Então, cada elemento químico tem lá as suas linhas de o seu código de endereçamento postal em termos de transições de raio-x característico, e nós vamos ter lá o raio-x contínuo. Então, a gente tem alguns espectrômetros que a gente pode acoplar dentro do microscópio eletrônico, que a gente também pode utilizar em bancada ou pode utilizar em equipamentos já de maior porte. Bem, eu tenho um raio-x sendo gerado e lá tem um raio-x característico de alguns elementos e tem um raio-x contínuo. Como é que a gente pode analisar isso? Eu posso discriminar esse espectro e analisar comprimento de onda por comprimento de onda. Eu posso fazer análise de todo o espectro. Vamos pensar que está na mesa de box, cada um de vocês consegue contar assim um tipo de 100 mil socos por segundo, do Maguila, do Mike Tyson, do Popó e assim por diante. Tá? Isso daí é um espectrômetro de dispersão de energia. Ou eu posso ter simplesmente um sistema de filtro, que seria um mecanismo de difração de raio-x, que vocês vão tomar alguma coisa perto de 100 ou 200 mil socos só com a mesma intensidade do mesmo carro. Tá? Se variar um pouquinho a energia, você já não consegue distinguir isso. Então, cada um desses espectrômetros tem lá a sua vantagem. Os espectrômetros de dispersão de energia, basicamente tem lá um detetor de silício, com duas tecnologias distintas, eles vão gerar um espectro no qual eu posso identificar quais são os elementos que estão ali. E, apertando o botão, uma vez que eu identifiquei que está ali, eu tenho condições de pegar e saber quanto tem de cada elemento de cada óxido. O dispersão de comprimento de onda, ele vai estar trabalhando com um cristal que vai ter difração de raio-x. Então, se eu for olhar um espectrômetro desse, está vindo lá do equipamento, tem um cristal aqui, e vai ter difração, e desse cristal até chegar no detetor, eu tenho um determinado valor de ângulo de incidência de θ, que vai fazer com que somente um comprimento de onda específico vai chegar lá no detetor.
como geometricamente a gente não consegue cobrir vários comprimentos de onda, essa torre que está aqui pode ter vários cristais, 4 ou 6 cristais, e com isso a gente consegue ter um amplo espectro em termos de análise de elemento químico, né, indo desde boro até urânio. Se a gente for comparar, seriam aqui o espectro de EDS com o espectro de WDS, a própria largura dos picos, a definição mostra claramente para a gente que existe uma diferença muito grande entre eles. Aqui eu tenho um aço, o mesmo aço sendo visto nos dois tipos de espectrômetros. Eu tenho aqui um pico de cromo alfa e cromo caberno. Ferro alfa e ferro caberno. Junto desse cromo caberno eu teria manganês. Só que eu não posso saber, eu não tenho condição adequada de resolução nesse pico para poder dizer se tem ou não manganês. Se eu tiver espectrômetro de dispersão de comprimento de onda, isso tem que ter uma condição muito mais adequada de resolução, e aqui eu vejo o pico de manganês K-alfa e o cromo caberno. A gente consegue então constatar e confirmar a presença de manganês, possibilitando a gente fazer a quantificação desse elemento. Então, no caso de siderúrgicas, né, normalmente o pessoal trabalha com esses espectrômetros de dispersão de comprimento de onda. Eles são mais caros, são mais demorados em termos de análise, mas a gente consegue ter um limite de detecção menor. Normalmente está falando de alguma coisa de 0,01%, enquanto o EDS é alguma coisa de 0,1%. O EDS hoje, o detetor da tecnologia SPD, a gente faz uma análise quantitativa daquele micrômetro cúbico em menos de meio minuto, e para fazer uma análise através do sistema de WDS, a gente vai gastar de 5 a 30 minutos a depender da condição daquilo que a gente está querendo analisar. A gente também pode ter informações de imagem que a gente viu, de topografia, de composição. A gente também pode ter imagem de distribuição de elementos. A gente pega aquele espectro, seleciona uma pequena área daquele espectro e simplesmente pega um sistema de falsa cor e mostra da onde está vindo as contagens de um determinado elemento. Então a gente pode ter um mapa de distribuição de elementos, desde boro até urânio, a depender do espectrômetro que estiver trabalhando. Você pode saber onde está cada elemento e eventualmente até ter informações quantitativas da distribuição desses elementos. A gente falou de difração de raio-x pelo método do pó. A gente também pode falar um pouco sobre difração de elétrons, né? A difração de elétrons, ela vai trazer para a gente também a mesma situação em termos de orientação, mapa de orientação, aquela mesma figura de bola, figura de difração de raio-x, e a gente também pode ter informação sobre tamanho de grão e de partículas. Então, como é que funciona isso? Bem, a amostra de microscópio normalmente está com a superfície plana. Eu simplesmente inclino bem minha amostra. Na hora que eu vou inclinando a amostra, uma pequena parcela desses elétrons que estão espalhados vai ter uma difração aqui dentro. E essa difração que está aqui, eu coloco um detetor aqui na frente para ver justamente esse espalhamento de difração de raio-x. Então, isso vai me sensibilizar uma tela em função do padrão de difração que a gente tem aqui, e depois é simplesmente ver essas várias linhas com uma maior intensidade de luz, reconhecer esse padrão de espalhamento. Normalmente está acoplado isso com um sistema de EDS, então eu sei qual que é a composição química daquele ponto que está sendo emitido, esse padrão de difração. Com isso, conjugando o dado químico com esse padrão, eu consigo reconhecer essa estrutura facilmente, né? Se eu mudar um pouquinho de posição, eu tenho aqui um grão, aqui outro e aqui outro, cada um deles com uma certa orientação. Se eu saio dessa região para essa, esse padrão que está aqui de orientação vai mudar. Então, a gente consegue determinar para cada grão a sua orientação e seu contorno. Então, é como se eu estivesse fazendo difração grão a grão, determinando o limite de cada um deles.
Bem, se eu tenho um microscópio que eu consigo colocar um feixe aqui de uma espessura menor do que 5 nanômetros, com uma determinada aceleração não muito elevada, que esse volume de interação que está ali é menos do que meio micrômetro, a gente consegue fazer esse tipo de análise hoje para materiais de escala nanômetro. Para isso, a gente precisa obrigatoriamente ter um microscópio com emissão de campo, um TEG, que tem um feixe de elétrons bastante fino. Tá? Eles estão instalando um equipamento desse aqui no departamento. Deve ter sido instalado a semana passada, mas eles acabaram de reformar o laboratório para receber um equipamento desse. Então, se define uma determinada área de amostra. Depois de definida essa área, eu posso então verificar cada porção dessa daqui tem uma orientação distinta, e eu tenho um mapa de orientação de grãos. Se eu tenho esse mapa de orientação de cada cristal, eu posso definir o tamanho de grão. Eu posso definir, eventualmente, até informações de morfologia, em escala nanômetro, e até a parte de orientação, se existe orientação preferencial ou não, com figura de colo, figura de orientação, tipo ODF, desses materiais. Né? Então, é uma ferramenta de caracterização bastante. Eu pego duas ou três dessas imagens aqui, sabendo qual que é o plano HKL, a gente pode ter uma figura de distribuição de orientação chamada ODF daquele material característico. Então, tem um potencial bastante elevado em termos de caracterização microestrutural, descendo até a escala ali de nano. Contorno de grão, tamanho de partículas, também indo até a escala de nano, sem maiores problemas. E uma outra coisa que a gente pode fazer, detalhando um pouco mais, a gente comentou que a amostra não necessariamente tem que estar em alto vácuo. A gente tem a possibilidade de trabalhar com pressão variável. Né? Então, essa coluna toda aqui está num vácuo bastante elevado, e se eu tiver um mecanismo de várias fendas com um controle de válvulas, eu posso ter praticamente na pressão atmosférica e lá em cima na coluna onde tem a fonte, uma condição de vácuo bastante elevada. Então, existem equipamentos hoje de pressão variável e, eventualmente, suporte de amostra que a gente pode, inclusive, variar a condição de temperatura. Então, por exemplo, a gente tem um equipamento lá que a gente já pegou fazer estudo no microscópio eletrônico para ver a microestrutura de massa de pão congelada a menos 30 graus Celsius. Tá? Então, eu posso pegar uma massa de pão congelada, cuidar rapidamente da preparação, levar para o microscópio, fechar o microscópio, ativar o estágio e deixar ele abaixo, 30 graus abaixo de zero. E, justamente, se vocês forem olhar aqui, você tem uma condição de 5 ordens de grandeza num espaço de alguma coisa de 5 ou 6 milímetros, com um sistema de uma série de aberturas e válvulas que vão permitir o fecho de elétrons passe por aqui e um conjunto de aberturas com um vácuo continuamente sendo feito para poder garantir essa magnitude aí de alguma coisa ao redor de 5 ordens de grandeza de variação de vácuo. Né? Isso, de uma certa forma, limita a condição de trabalho em termos de magnificação. Trabalhando numa condição ambiental, fazendo todo esse conjunto aqui funcionar, a gente tem aumentos de pelo menos 200, 300 vezes em termos de magnificação. Se essa abertura for muito grande, a gente perde o vácuo. Grande vantagem desse conjunto como um todo, se a gente for olhar o que acontece com temperatura versus pressão e olhar o exemplo da água. Né? À medida que a gente vai abaixando a temperatura, né, eu preciso de uma menor pressão para ter a fase líquida de água. Eu sei que seria o limite. A partir dessa linha para cima eu tenho água no estado líquido, dessa linha para baixo eu tenho água no sistema gasoso. Então vamos pensar aquilo que normalmente a gente vê. Né? O que acontece quando a temperatura baixa, com a mesma condição de pressão? A água condensa. Né? Então, se eu tiver um microscópio eletrônico com uma determinada pressão interna e um dispositivo que simplesmente eu vá abaixar a temperatura da amostra, eu consigo coexistir a presença de água junto com mais. Então, materiais, muitas vezes, que
são quem precisa lidar com água, em termos da própria análise ou estudo de cristalização, a gente pode fazer dentro daquilo que a gente chama de um microscópio ambiental. E já no microscópio de pressão variável, a gente não consegue essas condições de pressão para poder ter coexistência de água dentro do sistema. Então, isso permite, numa escala ainda de alta resolução, por exemplo, numa escala nanômetro, estudar reações de hidratação, desidratação, dissolução, cristalização, crescimento do cristal. A gente pode abandonar totalmente aquele conceito de preparação de amostra, ter que fazer recobrimento de ouro, carbono, assim por diante. Trabalhar com a nossa desidratada biológica, posso pegar um tecido de qualquer ser vivo e colocar lá dentro do tecido para poder fazer uma análise dele, né? Fazer análise de pressão variável ou variação de temperatura e ter uma facilidade muito maior em termos de preparação de amostra. Obviamente, isso tem um certo sacrifício, principalmente no que se refere à análise química, porque esse peixe ele não vem mais em uma espessura muito pequena, na hora que ele entra numa condição de pressão mais baixa, ele começa a vir como se fosse um cone, como se fosse um leque, e a gente perde um pouco de resolução. Então, a gente tem um pouco mais de restrições quanto à parte de análise elementar. A análise quantitativa pode descartar, mas a gente pode fazer a análise qualitativa e a resolução da imagem ela acaba sendo um pouco prejudicada. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa de caracterização. Hoje, eu diria que boa parte de universidades, centros de pesquisa, dispõe de microscópio eletrônico, mesmo a nível federal. Houve uma distribuição muito grande desses equipamentos em centros de pesquisa. Empresas ainda são poucas, né? Mas dentro de universidade é comum. Se for olhar esse departamento aqui, tem 2 equipamentos, um é novo, acabou de chegar, o outro deve ser perto de 97, mais ou menos. Atravessando a rua, a gente tem um equipamento comprado em 2008, um comprado em 94, devido às condições de operação. Você vai na elétrica, na Poli, tem um outro equipamento por parte de materiais na indústria do microeletrônico. E assim, hoje, dentro da universidade, a gente encontra uma quantidade bastante ampla desses equipamentos e alguns desses microscópios, não de resolução muito elevada, mas equipamento de 10, 20 mil vezes. A gente pode ter um equipamento de bancada, coloca no carro e leva para onde a gente quiser. Tá? Então, se for pensar um excelente microscópio ótimo, tem um custo do microscópio eletrônico de bancada que hoje dá quase para dá para uma mochila nas costas, mas o cara foi meio fortinho, põe na mochila e leva nas costas. Né? Então, a gente começa a ter essa condição de equipamentos cada vez mais compactos, obviamente, sem ter uma resolução e uma sofisticação que o equipamento desses tem, alguns deles chegando perto de $1 milhão. Os top de e os mais simples, alguma coisa perto de $100 mil. Desculpa, não entendi. A Unimap tem o... Eles têm o transmissão e tem ainda um outro lá na Unimap. Eles têm um que eles usam para preparar a amostra da transmissão, que o pessoal chama Dual Beam. Tá? Então, você tem um microscópio eletrônico e do lado do microscópio você tem um canhão de íons. Esse canhão de íons vai fatiando a tua amostra. Tá? Ele simplesmente vaporiza e com isso você tem condições de fazer uma análise praticamente 3D. Você faz a imagem, tira uma camada, faz outra imagem, tira outra camada, faz outra imagem. Isso que o pessoal chama um FIB, né? Que é um sistema de microscopia eletrônica que você tem condições de fazer isso em resoluções de imagem, até alguma coisa perto de 10 ou 5 nanômetros no limite do limite. Hoje existe microtomografia que você faz análise de materiais na faixa de acho que 30 nanômetros. A Santa Catarina tem um equipamento desse comprado pela Petrobras, também um equipamento perto de $1 milhão. Existem outros tomógrafos, o mesmo conceito aqui de tomografia médica, né? Que trabalham hoje usualmente na faixa de 7, 10 micrômetros de resolução, e alguns que utilizam uma ótica particular, que nem esse que vai para 30 nanômetros, e é uma ótica que o pessoal usa em síncrono.
né? Seria você utilizar uma fonte de elétrons, você tem uma fonte com uma quantidade de energia muito mais elevada, muito mais potente, e que depois você pode pegar uma saída dessa para colocar num tomógrafo. Esse mesmo sistema de tomografia você tem hoje equipamentos de bancada beirando perto de $1 milhão. A gente deve estar instalando um sistema desse na Aquário no mês que vem, mas com resoluções na faixa de 1 micrômetro. A IPT tem hoje na faixa de 10 micrômetros, que é mais para a parte meteorológica propriamente dita. E fora isso, a gente vai ter depois a parte de microscopia eletrônica e de transmissão, a qual a espessura tem que ser fina o suficiente para a gente poder estudar o feixe de elétrons que está atravessando o material. Então, o que acontece? Se transmitir mais ou menos, você consegue diferenciar fases por transmitância de elétrons. Então, você tem condições de avaliar diferenças de composição. E da mesma forma, a gente tem condições de ver esses padrões semelhantes que a gente está vendo no EBSD de difração de elétron para espalhar. Você tem padrões de elétrons de difração de elétron transmitido. Então, da mesma forma, também fazer estudos de cristalografia. A única coisa que o microscópio de transmissão, a magnificação disso é muito maior. Então, se a gente está falando de um microscópio de varredura de alguma coisa de 10 vezes, hoje ainda até meio milhão de vezes, o microscópio de transmissão nós estamos falando de 10.000 vezes para mais, e a gente vai estar trabalhando com defeito cristalino, a gente vai estar trabalhando tipo biriboca na parafuseta, né? Então, é um negócio numa escala tão pequena, e uma das grandes dificuldades que a gente tem é o que a gente vai ver lá, qual a representatividade daquilo que a gente tem. Então, a microscopia eletrônica de varredura precisa dar uma atividade prévia e uma de preparação, se tiver como lá no Inmetro, por exemplo, que eles têm um FIB, né, um colorim, prepara a amostra, se seleciona o material e o próprio microscópio eletrônico é uma ferramenta de preparação da amostra para fazer um estudo mais detalhado em transmissão. Não. Você tem esses microscópios trabalham com 30 kV de aceleração. Se você for olhar esses microscópios de transmissão, estão trabalhando com 200, 300, 500 mil volts. Então, a energia que você tem de elétron para atravessar a amostra tem que ser uma coisa bem mais expressiva, né? E são realmente equipamentos de um porte muito mais expressivo e são poucos. Então, microscopia de transmissão a gente tem aqui na USP no ITEM e tem microscopia de transmissão na física. Não sei se o pessoal da química já conseguiu comprar um equipamento desse. Esse síncrotron tem o laboratório de tecnologia? Tem, não, no síncrotron não. Tem. O laboratório de tecnologia? Sim, seguramente eles têm esse tipo de aplicação. Aí você precisa ter essencialmente pessoal na área de física, tá? E pessoal extremamente dedicado para isso. Ao passo que você for olhar hoje, tem boa parte dos laboratórios, o microscópio eletrônico de varredura, a de graduação que está lá brincando. Tem alguns microscópios de bancada e é como se fosse uma máquina fotográfica. Até a operação daquilo é extremamente intuitiva, né? Então o pessoal já faz com que as coisas sejam parecidas, né? Hoje você pega o celular, quer jogar a coisa do lixo, você faz assim, né? Então eles começam a fazer com que os comandos sejam mais ou menos intuitivos para a gente. A não ser assim, pronto, para o lixo. Então descarga. Então as coisas passam pelo fazer um microscópio e virar uma máquina fotográfica. Alguma coisa mais, gente? Quando dá uma oficina, né, tem uma parte que assim, eu particularmente dá para pegar, outra não. Né? Sim, não, o volume de informação que eu passei para vocês hoje é muito grande. Tá? E se vocês forem pensar, o que tem de ferramenta é uma coisa muito, muito, muito grande em termos de você poder utilizar técnicas de caracterização. E para nano, você tem que pensar, gente, você quer uma análise bulk ou você quer uma análise específica? A microscopia de varredura vai trazer a grande vantagem de você poder ver a tua amostra numa resolução bastante elevada. Você tem condições de ter imagem 100, 200, 500 mil vezes, se você tiver condições adequadas de sala, de ambiente, né? Então tem coisas, por exemplo, que não é tão simples assim. Você pegar um microscópio desse e colocar na sala, tá? Muitas vezes a gente sofre.
Né? Aqui na USP, nós estamos em cima do prédio. Né? A gente tem uma vibração de baixa frequência. Se eu quiser uma imagem de alta definição, o primeiro grande problema é isso. A imagem está toda tremenda. Então, só em determinados momentos ou em determinadas condições particulares eu consigo ter uma resolução mais elevada. Ou tenho que comprar uma base com sistema ativo anti-vibração. E você vai lá pegar o teu avião, você coloca o teu fone de ouvido, o sistema ativo de cancelamento de ruído. Tá? Você pode ter um sistema ativo de cancelamento de vibração que você coloca embaixo do microscópio. Tá? Mais que um amortecedor, né? Ele sente a vibração e gera uma vibração contrária para anular aquela, porque baixa frequência você não tem outra forma. Né? Então, se você for olhar os microscópios que estão sendo instalados para trabalhar com 100, 200, 500 mil vezes, a depender do local você precisa disso. Tá? A gente está acabando de comprar um brinquedinho desse. Uma base dessa é 80 mil reais. Aquele de tunelamento, inicialmente eu fiz biologia, depois eu fui mudando para outros campos, mas aí tinha lá na UFRJ tinha transmissão de varredura, né? Tem tunelamento, você tem confocal, você tem interferometria, você tem quantidade de opções, força atômica, então a quantidade de opções que você tem hoje em termos técnicos de microscopia, ela é bastante vasta. Você quer estudar superfície, você pode utilizar a interferometria com resolução de centésimo quase de nanômetro. Tem microscopia confocal trabalhando com décimo de nanômetro de resolução vertical para ver velocidade. Você pode utilizar a microscopia de força atômica, onde você já tem quase um dispositivo físico fazendo isso. Né? Você tem mecanismo que trabalha com referência de luz para fazer isso, laser, luz visível. Então a quantidade de equipamento realmente é excepcional hoje para lidar com isso. Você quer saber composição química de uma ou duas camadas atômicas? Tá? Você tem top 6 para fazer isso. No Brasil não tem nenhum equipamento disso. Você tem que ir para algum África do Sul, Austrália, no Brasil a gente não tem. Tá? Então, você tem espectrometria de emissão de massa, tá? O químico secundário SIMS, né? É uma necessidade expressiva de técnicas de microscopia com diferentes tipos de aplicação do campus para poder te auxiliar a resolver problemas. Cada vez mais em nano ou superfície, você precisa ter esse tipo de informação. A composição química da superfície para você é importante, tá? E muitas vezes você tem, vou pegar o setor de mineração que eu trabalho, você tem um sulfeto de zinco, mas por conta da química da água, você depositou uma camada praticamente invisível de sulfeto de cobre. O reagente que vai ser utilizado para fazer a concentração daquilo vai enxergar isso daí como sulfeto de cobre e não como sulfeto de zinco. Bagunça todo o processo. Tá? Ou seja, uma vez que ele faz o diagnóstico disso, você tem que sequestrar todo o cobre que você tem na sua solução na água para evitar que não tipo de problema possa ocorrer. Muitas vezes você indiretamente tem cobre em solução, será que está acontecendo isso? Pode ser que sim, mas a única forma de você saber é fazendo uma análise da primeira e segunda camada atômica para poder ver depois como é que é uma interação de determinado reagente com a superfície. Utilizando essas técnicas assim, de maneira bem leiga, mas como é que está a utilização desse campo para identificação no campo da poluição, né? Você está verificando na planta industrial, na presença de uma planta industrial, poluição a partir de, em geral você analisa grandes partículas, né? Partículas de suspensão e tal, mas uma parte que você analisa hoje em termos de poluição de material particulado é a difração de raio-x. É a técnica mais difundida ainda. Essa técnica deveria complementar facilmente para estudar fases menores ou potenciais deletérios que muitas vezes você não consegue ver pela difração de raio-x. A gente utiliza, não propriamente em filtros de material reciclável, mas a gente utiliza essa técnica
vários tipos de situação de comatação de filtro, entupimento de filtro. Tá? Então, materiais filtrantes de diferentes tipos, ou diferentes filtros, ou diferentes aplicações, volta e meia recebe esses filtros para poder estudar material particular que está causando algum determinado tipo de problema em filtragem, seja por tamanho, seja por composição, seja por condição de agregação, de precipitação, assim por diante. Tá? Mas em termos de poluentes, eu diria, tem um potencial, mas a relação custo-benefício ainda não é lá essas coisas. Tá? Se tem uma análise por difração, é uma coisa extremamente rápida, comparada com o trabalho de microscopia que você teria que utilizar em situações mais específicas. Se eu for pegar as normas de amianto, elas essencialmente passam por microscopia eletrônica. Então, para você poder avaliar a presença ou não de amianto, não tem outra forma em termos das normas internacionais que não seja por microscopia eletrônica. Você tem que ver a fibra, você tem que reconhecer a fibra quimicamente para poder dizer, tem difração de RX? Pode, mas o limite de detecção é bem maior. Pela microscopia eletrônica, você vai lá e consegue ver níveis de detalhe. Você não tem uma difração. Só que tem sempre aquela história. Imagem, basta uma, né? Você tem que ter uma quantidade muito grande de imagens e com isso o tempo que você tem é muito maior. A não ser que você tenha a condição de fazer uma automação para isso. Você quer saber resíduo de arma de fogo? Você usou o revólver no 48 horas? Tem aplicação para microscópio eletrônico para isso no mundo inteiro. Tá? No Brasil a gente usa muito pouco. Nos Estados Unidos, delegaciazinha ali do bairro tem isso. Tá? Aqui a gente não tem. Tá? Você vai achar na Polícia Federal, os 5 equipamentos do Brasil, se estiver fazendo isso, é muito. Tá? Você vai numa cidade grande dos Estados Unidos, você deve ter 5 equipamentos numa cidade. Poder comprovar se o cara usando ou não uma arma de fogo e fazendo uma análise de uma área bem maior. Penso também um pouco no nosso ensino médio básico. Está tão distante assim. Não tanto quanto já teve. Tá? Hoje você vê isso aqui na televisão, você vê o CSI da vida. Tá? Todos esses equipamentos, ou essas várias técnicas, tá, estão sendo mostradas na televisão para todo mundo. De uma certa forma, tem lá. Tá? Então a televisão está trazendo isso. Alguns programas, alguns seriados já trazem esse tipo de investigação científica. Coisa que na minha época era só Star Trek e mais nada, né? Ok, gente. Obrigado. Eu acho que esse material vai estar disponível em algum lugar depois. O Guilherme está cuidando disso. Tá? A primeira parte da conferência aqui já subiu no blog dos seminários. Dá uma olhada. Tem algumas coisas hoje de microscopia que você sai dessa parte de microscopia de varredura e o que aconteceu com a parte de microscopia óptica? Você está cansado de ver na televisão, foca um cara aqui, foca outro lá, você não consegue ver tudo em foco hoje, né? E uma das coisas que você tem de distinção de
sistema de fotografia 3D, não sei das quantas, que custava $80 mil. Né? Eu achei na internet que bastante disso. Tá? Você vai tirando as fotos junta tudo. Você pode pegar com a tua máquina fotográfica, se você está com uma macro, você pega a tua máquina fotográfica, vai ajustando o foco na tua máquina fotográfica, junta tudo. Tá? Fantástico. Já vai ter óculos que vai fazer isso. Em realidade, você tem que pegar diferentes imagens, ela vê o que está em foco em cada uma delas, gera um mapa do que está em foco e ela pode gerar um 3D daquilo. A microscopia confocal é um negócio que tende a cair o preço. Nós compramos um confocal que deve estar alguma coisa mais de 100 mil euros. Tá? Mas tudo bem, você tem a resolução de 0 nanômetro 3D. Tá? Eu fui confocal em curso que na verdade não foi na graduação, foi uma especialização de extensão para professores de biologia. O nosso é um confocal com luz de LED. Eu acho que isso na luz de LED é generado. A nossa foi a primeira que veio do Brasil. Sei lá. Isso deve ter 1 ou 2 anos. É tudo confocal com base laser. Confocal com ótico, que é da, a gente comprou da Line, foi a primeira unidade que veio do Brasil. Microscopia com luz de LED é um negócio bem mais sensível. A gente tem dessas Para dar aula, o estrago da